A falta de luz direta costuma ser o pesadelo do agricultor. Mas a sombra não precisa significar terra improdutiva. Por que abandonar áreas com baixa incidência solar? O senso comum diz que a fruticultura exige calor e radiação constante. Na prática botânica, isso é impreciso. Muitas espécies evoluíram no subbosque de florestas densas, adaptando-se para sobreviver com o mínimo de energia luminosa. A clorofila dessas plantas funciona como um painel solar de alta sensibilidade. Elas não competem pela luz brutal do meio-dia. Elas prosperam na luz difusa, aproveitando a umidade retida no solo frio e protegido. Observe as folhas dessas variedades. Elas são frequentemente mais largas e de um verde profundo, projetadas para capturar cada fóton disponível na penumbra. Por fora, um canto esquecido do terreno, úmido e escuro, mas por dentro, um microclima estável, livre de queimaduras solares nas folhas e com taxas de evaporação reduzidas. A estratégia de sobrevivência muda aqui, seja sob a copa de árvores antigas ou ao lado de muros altos de concreto, o potencial calórico existe. Poucas horas de claridade ou luz filtrada bastam para ativar o metabolismo da planta e converter minerais brutos em polpa doce e comestível. A seleção precisa ser técnica. Analisaremos 20 culturas robustas capazes de transformar a sombra em produção de alimento real. 4 horas de luz solar direta. Isso é o suficiente para ativar a produção de frutose nesta cultura. A framboesa é a primeira escolha técnica para terrenos com déficit de iluminação. Na agronomia prática, ela entrega um dos maiores retornos energéticos por metro quadrado plantado. E a vantagem logística é clara. Não há necessidade de sol pleno e abrasador para garantir a safra. Por que evitar a exposição total? A radiação solar excessiva muitas vezes interrompe o desenvolvimento celular. Variedades adaptadas à meia sombra, como a polka e a Glen Ample, desenvolveram mecanismos para prosperar com janelas de insolação reduzidas. Elas operam com eficiência máxima, recebendo apenas 1/6 do dia de luz direta. A planta prefere climas mais frios e tolera a luz filtrada, funcionando como um subbosque produtivo. O local de plantio deve ser estratégico. As bordas das copas de árvores ou o lado norte de estruturas de concreto e cercas são ideais. A biologia da framboesa aceita os raios da manhã, mas reage mal ao calor térmico da tarde. O estresse hídrico causado pelo sol forte trava o crescimento. Aqui existe um detalhe químico. A sombra parcial não apenas protege a planta, ela altera a composição do fruto. Por fora, uma estrutura frágil, mas por dentro, uma concentração elevada de suco e açúcares. A menor evaporação resulta em bagas maiores e com perfil de sabor mais complexo. A resistência é alta. Essas plantas prosperam nas zonas de rusticidade de 4 a 9. A propagação ocorre via estacas lenhosas ou através de estolões que correm pelo subsolo. O sistema radicular é agressivo. Uma vez estabelecido, ele garante a extração de nutrientes ano após ano, gerando colheitas consistentes no verão. Mas o controle é necessário. A poda anual após a frutificação é uma exigência sanitária. O objetivo é estimular o tecido novo e eliminar hastes exauridas. Sem essa intervenção mecânica, o canteiro se torna um emaranhado denso, bloqueando a circulação de ar e reduzindo a produtividade. Se a meta é obter volume de alimento com baixa manutenção, a framboesa domina os setores sombreados. Ela é resiliente. Produz em abundância mesmo com recursos de luz limitados. Serve tanto para consumo imediato quanto para processamento em conservas de longa duração. Com o corte correto e o tempo de maturação respeitado, o setor de sombra se torna uma unidade produtiva de alta performance. 4 a 6 horas de luz direta. Isso
É o suficiente para garantir a frutificação de uma árvore inteira. A ameixeira surge como a segunda opção tática para terrenos de meia sombra, mas a escolha da variedade define o sucesso. Na agronomia prática, selecionam-se árvores compactas ou anãs. A lógica é de eficiência energética. Uma árvore menor não desperdiça recursos construindo metros cúbicos de madeira e galhos longos. Em vez disso, ela canaliza glicose e nutrientes diretamente para a produção de flores e polpa. É uma questão de alocação de recursos. Menos copa, mais fruto. Por que o sol da manhã é crítico neste processo? A resposta está na física da evaporação. A luz matinal seca rapidamente o orvalho acumulado nas folhas durante a noite. Isso elimina o ambiente úmido, prevenindo o ataque de fungos e bactérias antes que possam se estabelecer. Simultaneamente, a sombra da tarde atua como um escudo térmico. Ela protege a árvore do estresse calórico intenso, mantendo a hidratação dos tecidos vegetais. Variedades adaptáveis como a Santa Rosa funcionam como máquinas biológicas versáteis, operando bem em diversos microclimas. A estrutura interna é o segredo. Por fora, uma copa aparentemente densa, mas por dentro, um sistema de canais de luz desobstruídos. A poda anual não é estética, é engenharia de fluxo. Deve-se manter o interior aberto. Ao examinar os detalhes, remove-se qualquer madeira cruzada que cause atrito ou sombra excessiva. O objetivo é permitir que os fótons atinjam os gomos florais profundos ao longo dos galhos principais. Em aceleração, nota-se. Com a penetração correta da luz, a qualidade da floração aumenta drasticamente, resultando em frutos uniformes. Na economia doméstica, a ameixeira é um ativo valioso. A fruta possui polpa suculenta para consumo imediato, mas também é rica em pectina e açúcar, ideal para geleias e conservas. Uma única árvore modesta gera reservas calóricas para meses. Em locais de luz mista, o protocolo de manutenção muda. Cobre-se a zona da raiz com matéria orgânica para retenção hídrica. A irrigação deve ser profunda, saturando o subsolo, mas sem frequência excessiva. A fertilização no início da primavera é leve. O objetivo é sustentar um crescimento constante, sem provocar uma explosão de folhagem inútil. Se a meta é uma cultura tolerante à sombra com alto rendimento, a ameixeira é a escolha técnica correta. Com uma variedade compacta e manejo preciso de poda, obtém-se floração confiável e colheita doce. A produtividade independe da exposição solar total. 4 horas de luz solar. Esse é o limite mínimo para a ativação metabólica da figueira. A maioria das árvores frutíferas exige exposição total para garantir a síntese de açúcar, mas o figo opera com uma eficiência biológica diferente. Mesmo onde a iluminação é escassa, a planta entrega flores viáveis e frutos com alta concentração de glicose. Na agronomia prática, considera-se o figo uma espécie extremamente tolerante. Embora a biologia da planta responda bem ao calor, ela consegue gerar uma colheita saudável com apenas 4 a 6 horas de radiação direta por dia. O ideal é capturar a luz da manhã, que possui o espectro necessário para iniciar a fotossíntese sem o estresse térmico do meio-dia. Em regiões de clima árido, a sombra deixa de ser um obstáculo e torna-se um recurso de proteção. A radiação excessiva da tarde pode causar queimaduras no tecido foliar. A sombra parcial atua como um escudo térmico. Ela impede que a casca dos frutos rache e evita que a polpa desidrate antes da maturação completa. Variedades específicas, como a Chicago Hardy, foram desenvolvidas para resistência extrema. Elas se adaptam às zonas de rusticidade 6 a 10,
e possuem uma arquitetura compacta. Isso permite o cultivo em contêineres móveis. Se a incidência solar mudar com as estações, a logística de movimentação é simples. O produtor persegue o sol. Por que plantar um pomar inteiro se você precisa apenas de frutas? A figueira possui um mecanismo evolutivo eficiente. É autopolinizável. Não há necessidade de árvores parceiras ou vetores complexos de polinização. Um único espécime garante a produção autossustentável. O solo exige atenção técnica. A drenagem deve ser rápida. O sistema radicular do figo entra em colapso em terrenos saturados, levando ao apodrecimento das raízes. Durante o inverno, a planta entra em dormência. Ela suporta geadas leves, mas em zonas de frio intenso, é necessário envolver o tronco com mantas térmicas ou mover os vasos para abrigos de concreto. Ao examinar os galhos, percebe-se um detalhe crucial sobre a produtividade. A frutificação ocorre na madeira nova. Isso exige uma intervenção humana precisa. No final do inverno, aplica-se uma poda de renovação. O corte estimula o fluxo de seiva e força o crescimento de novos tecidos verdes, aumentando o volume da colheita na temporada seguinte. Poucas culturas oferecem tal retorno energético com tão pouca manutenção. É uma planta resistente à seca que converte recursos mínimos em alimento denso. A estratégia muda com o próximo candidato. O quarto fruto, capaz de dominar a sombra parcial, é o mirtilo do tipo low bush, ou arbusto baixo. Enquanto as variedades comerciais de grande porte exigem sol pleno, esta subespécie nativa prospera com apenas 3 a 5 horas de luz diária. Isso o torna uma ferramenta valiosa para climas setentrionais ou áreas sombreadas por copas densas. A variedade britânica é naturalmente compacta. Por fora, um arbusto decorativo inofensivo, mas por dentro, uma rede agressiva de rizomas subterrâneos. A planta coloniza o solo horizontalmente, criando um tapete contínuo de folhagem produtiva. Funciona perfeitamente como cobertura de solo em pomares estabelecidos, otimizando o uso da terra disponível. O desempenho máximo ocorre nas zonas de rusticidade 3 a 7. Aqui, os verões frescos e o solo florestal replicam o habitat nativo da espécie. Mas existe um fator limitante: a química do solo. O mirtilo exige acidez rigorosa. O pH deve ser mantido estritamente entre 4,5 e 5,5. Para o produtor, isso significa correção ativa do solo. É necessário incorporar turfa, agulhas de pinheiro ou enxofre elementar para garantir que a alcalinidade não bloqueie a absorção de nutrientes. As raízes são superficiais e fibrosas. Para evitar a morte por desidratação, aplica-se uma camada espessa de cobertura morta, como casca de pinheiro ou serragem. Isso retém a umidade e simula o chão da floresta. Mesmo com a radiação solar reduzida, a planta entrega colheitas constantes. O ciclo de maturação pode ser mais lento do que em campo aberto, mas o perfil de sabor, uma mistura de acidez e doçura, permanece inalterado. Visualmente, a planta cumpre dupla função. Em aceleração sazonal, vê-se a transformação. Na primavera, surgem aglomerados de flores brancas em forma de sino. No outono, a folhagem perde a clorofila e assume um tom vermelho brilhante. Se o objetivo é preencher cantos mortos com uma cultura que garante reservas alimentares, o mirtilo de arbusto baixo é a escolha técnica correta. 4 a 6 horas de luz solar. Isso é tudo o que esta planta exige para gerar uma safra pesada. O mirtilo rasteiro é uma opção válida, mas a quinta fruta que domina o espectro da meia-sombra é a amora preta. Por que insistir no cultivo sob luz restrita? Parece ineficiente, mas na prática, o excesso de radiação solar pode destruir a colheita.
A amora preta funciona como uma máquina biológica de alta resistência. Ela é vigorosa e agressiva no crescimento. Para o produtor que lida com terrenos onde a luz não é perfeita, esta é a escolha lógica. Sob o sol pleno, a fruta corre riscos. A temperatura sobe, a água evapora dos tecidos e a baga resseca antes da maturação. Na meia sombra, o processo se inverte. A luz filtrada atua como um regulador térmico. O solo retém umidade por mais tempo. O resultado é visível na estrutura do fruto: bagas inchadas, pesadas e saturadas de líquido. Variedades geneticamente selecionadas, como a Triple Crown ou a Araparro, eliminaram um problema logístico antigo: os espinhos. Sem as defesas naturais da planta, o manuseio torna-se rápido e seguro. Essas linhagens prosperam nas zonas climáticas de 5 a 9. A versatilidade estrutural é alta. Podem ser conduzidas em treliças verticais para otimizar o espaço ou deixadas livres. Quando soltas, formam sebes densas, uma barreira física que bloqueia a visão e produz calorias simultaneamente. Aqui existe um detalhe sobre a física da planta. Na sombra parcial, nota-se uma mudança no padrão de crescimento. O número de hastes diminui. A planta economiza energia na expansão vegetativa. Por fora, menos galhos. Mas por dentro, frutos maiores e com maior concentração de suco. A configuração ideal é simples: radiação direta pela manhã e proteção contra o calor abrasivo da tarde. A manutenção do sistema exige disciplina. Para manter a produtividade alta, a poda deve ser cirúrgica. Hastes que já frutificaram tornam-se peso morto. Devem ser eliminadas. O objetivo é redirecionar os recursos minerais apenas para o crescimento novo, pois é ali que a próxima safra será fabricada. Ao nível do solo, a estratégia é a conservação hídrica. Aplique cobertura morta na base. Isso trava a evaporação e sufoca plantas invasoras que competiriam por nutrientes. Durante a fase de floração e enchimento do fruto, a irrigação deve ser constante. A amora preta é resiliente. Ela converte cantos sombreados e improdutivos em zonas de extração de alimento. Basta oferecer espaço para o sistema radicular se expandir. O retorno é garantido. Colheitas de verão ricas em sabor e energia por anos seguidos. 4 horas de luz direta. Isso é tudo que a pereira exige para ativar seu ciclo produtivo. Enquanto outras culturas definham sem sol pleno, esta árvore opera com eficiência máxima na penumbra parcial. Por que esta espécie é frequentemente ignorada em terrenos sombreados? Parece contraintuitivo, mas na agronomia prática é uma questão de adaptação biológica superior. A planta não apenas sobrevive, ela utiliza o ambiente a seu favor. Com apenas 4 a 6 horas de radiação solar diária, a maioria das variedades aciona a floração, fixa os frutos e entrega uma colheita consistente ano após ano. Existe uma lógica térmica aqui. A árvore prefere a luz fria da manhã. Quando o sol da tarde atinge o pico de calor, a sombra funciona como um escudo natural. Isso reduz drasticamente o estresse térmico e impede queimaduras na casca dos frutos em desenvolvimento. Variedades industriais clássicas como Bartlett ou Anjou performam com confiabilidade nas zonas climáticas de 4 a 9. A logística de espaço também é flexível. Árvores anãs e semi-anãs transformam quintais compactos em unidades de produção calórica, ideais para áreas onde a luz é um recurso escasso. À primeira vista, uma árvore frutífera comum, mas internamente, um mecanismo de resistência de longo prazo. Uma vez que o sistema radicular se estabelece no solo, a planta torna-se robusta. A resistência a doenças aumenta. A pereira não produz apenas para a estação atual. Ela é uma fábrica biológica projetada para operar por décadas. Os frutos possuem uma estrutura celular densa
que permite o armazenamento por meses em armazéns frescos. Em termos de logística de sobrevivência, é uma das culturas mais práticas. Um estoque de alimento durável e resistente. No cultivo sombreado, porém, a intervenção humana precisa ser cirúrgica. A poda torna-se crítica. O produtor deve abrir o dossel da árvore. O objetivo é garantir o fluxo de ar e permitir que os fótons de luz atinjam os ramos mais internos. Isso assegura uma maturação homogênea. No meio do verão, observa-se o excesso de carga nos galhos. É necessário o desbaste manual. Ao remover o excesso, a árvore redireciona nutrientes e água para os frutos restantes, que ganham tamanho e densidade de polpa. No nível do solo, a cobertura morta atua como isolante, retendo a umidade vital. As raízes respondem com uma busca profunda por água durante os períodos de seca. O rendimento final desafia a lógica da fotossíntese padrão. Mesmo sem a exposição total ao sol, a produtividade se mantém alta. Se o objetivo é obter uma fonte de alimento de baixa manutenção e longa durabilidade em condições adversas de luz, a pereira é a escolha técnica definitiva. Três a 5 horas de luz. Isso é tudo que este mecanismo biológico exige para funcionar. A sétima candidata da lista opera onde outras culturas falham. A groselha é um arbusto compacto desenhado pela evolução para dominar o subbosque. Seja nas variedades pretas, vermelhas ou brancas, a eficiência energética permanece a mesma. Estas plantas não apenas toleram a sombra, elas prosperam nela. O habitat natural são as regiões frias. O sol agressivo da tarde não ajuda o desenvolvimento, apenas danifica os tecidos foliares. Nas zonas de cultivo de 3 a 7, a proteção contra a radiação direta é uma questão de sobrevivência. Por que evitar a luz plena? Porque a planta prioriza a conservação de umidade e a química interna. O resultado é uma alta concentração de vitamina C e um sabor ácido marcante, ideal para o processamento em geleias densas e sobremesas. Na prática agronômica, a variedade vermelha rovada é a escolha padrão para hortas domésticas devido à robustez. Já as groselhas pretas, como a Ben Sarek, entregam um perfil de sabor mais profundo, essencial para a produção de xaropes e licores concentrados. A logística de espaço é otimizada. Jardineiros com árvores maduras encontram na groselha uma solução técnica. Onde a grama morre por falta de luz, este arbusto se estabelece. Ele suporta a sombra projetada pelas copas altas, desde que o solo cumpra 3 requisitos: riqueza nutricional, umidade constante e drenagem eficiente. O processo de nutrição é cíclico. Adiciona-se composto orgânico a cada primavera para recarregar o substrato. Uma camada espessa de cobertura morta atua como isolante térmico. O objetivo é manter o sistema radicular frio e ativo. Por fora, um arbusto estático, mas no subsolo, as raízes extraem recursos em um ambiente protegido. A manutenção requer intervenção mínima, mas precisa. A planta resiste à maioria das pragas e dispensa pulverizações tóxicas. O controle é mecânico. Uma vez por ano, executa-se a poda de renovação. Removem-se os caules velhos e lenhosos. Isso libera energia para o surgimento de madeira nova. É nos brotos jovens que a maior carga de frutas se forma. Se o terreno possui luz limitada, esta é a aposta logística mais segura. Baixa manutenção, alta resistência e cestas cheias de produto ao final da temporada. O retorno sobre o investimento de tempo é garantido. Cestas de frutas garantidas, estação após estação. O 8º elemento nesta lista de sobrevivência à sombra é a groselha. Parente botânica próxima das ribes,
Esta planta opera como um arbusto compacto de alta resistência. Ao contrário da maioria das culturas comerciais, ela prefere a penumbra. Em regiões com temperaturas elevadas, o sol pleno torna-se um inimigo letal. O excesso de radiação direta não apenas aquece a planta, ele causa necrose nas folhas, queimando o tecido e interrompendo a fotossíntese. Mas, com apenas 3 a 5 horas de luz diária, o metabolismo se estabiliza, a planta prospera e inicia a produção de uma safra constante de bagas ácidas e concentradas. A groselha domina as zonas de cultivo 3 a 8 do mapa de robustez do Departamento de Agricultura. Isso a torna uma aposta logística segura para grande parte do território temperado. Variedades específicas como Invicta ou Rhinomec Red não são apenas nomes comerciais. São genéticas selecionadas para rendimento bruto e imunidade contra doenças fúngicas comuns. Em aceleração, vê-se o processo de maturação. A casca transita do verde pálido para um vermelho profundo ou mesmo para um dourado translúcido. Quimicamente, a polpa é carregada de pectina. Isso torna a groselha o material ideal para geleias, tortas e conservas de longa duração. Um frasco de compota pode durar invernos inteiros na prateleira. O solo exige riqueza orgânica e drenagem eficiente. A umidade deve ser constante, sem encharcamento. Uma camada de cobertura morta atua aqui como um escudo térmico essencial. Ela mantém o sistema radicular frio e sufoca fisicamente as ervas daninhas que tentariam roubar nitrogênio e minerais do solo. Por serem naturalmente pequenos, esses arbustos otimizam o uso da terra. Eles se encaixam perfeitamente em espaços residuais ou ao longo de bordas, onde a luz chega apenas filtrada. Mas a maior vantagem técnica da groselha é sua tolerância. Ela frutifica em zonas onde outras bagas colapsam por falta de energia solar. Aqui existe um detalhe evolutivo importante. Por fora, ramos cobertos de espinhos hostis, mas por dentro, a garantia de que a colheita não será roubada. A estrutura física da planta repele animais forrageadores que, de outra forma, consumiriam os recursos do produtor. A manutenção se resume à gestão de recursos. Com uma poda mínima, removem-se as canas velhas a cada poucos anos para redirecionar a seiva para a madeira nova. A produção confiável segue por décadas. Para produtores com terrenos frios e sombreados, a groselha é um sistema à prova de falhas que prospera onde a maioria das culturas morre. 3 a 5 horas de luz solar. Essa quantidade mínima de energia seria uma sentença de morte para a maioria dos pomares comerciais. Mas existe uma exceção que prospera na penumbra. Enquanto outras culturas exigem radiação solar total, o sabugueiro opera com uma eficiência fotossintética agressiva, convertendo luz difusa em biomassa densa. Por que plantar algo que exige processamento térmico obrigatório? A resposta está na resistência biológica. Este arbusto nativo não apenas sobrevive, ele domina nichos ecológicos, onde árvores frutíferas padrão falhariam em semanas. O sabugueiro é uma máquina de sobrevivência vegetal, ganhando tração no mercado não pela beleza, mas pelo potencial imunológico concentrado em suas bagas. A planta funciona perfeitamente em áreas de sombra parcial ou jardins florestais, ocupando o subbosque com autoridade. A escala de adaptação é vasta. O cultivo é viável nas zonas climáticas de 3 a 9. Isso cobre desde o frio extremo do norte até o calor úmido das regiões temperadas. O solo também não é um obstáculo. Onde outras raízes apodreceriam, o sistema radicular do sabugueiro se adapta, extraindo nutrientes tanto de terra argilosa rica, quanto de áreas com drenagem deficiente e umidade excessiva. Variedades comerciais como Adams e York tornaram-se o padrão na agronomia prática. Elas não foram selecionadas por estética,
mas por confiabilidade produtiva e facilidade de manutenção. A planta utiliza uma estratégia de expansão territorial através de brotos basais. Se não houver controle, ela forma cercas vivas impenetráveis, garantindo a propagação da espécie. Em modo acelerado, vê-se: as flores brancas de estrutura complexa surgem na primavera, atraindo polinizadores e rapidamente dão lugar a cachos pesados de frutos roxos no meio do verão. Aqui existe um detalhe crítico de segurança alimentar. Por fora, uma fruta suculenta e atrativa, mas por dentro, uma defesa química natural que causa distúrbios gástricos severos se consumida crua. A ingestão direta é proibida. É necessário aplicar calor. O cozimento neutraliza as toxinas, transformando o perigo em xaropes, vinhos e geleias de alto valor nutricional. As flores, no entanto, são exceções comestíveis, usadas diretamente em infusões e cordiais. Existe um paradoxo interessante na fisiologia desta planta. Na sombra parcial, os frutos muitas vezes crescem maiores e mais suculentos do que no sol pleno. O motivo é a física da evaporação. As condições mais frescas reduzem o estresse térmico sobre a planta, permitindo que a água seja direcionada para o inchaço da polpa, em vez de ser perdida para a atmosfera. Para manter a fábrica biológica funcionando, a intervenção humana é simples: poda anual. As hastes velhas perdem produtividade. Cortá-las estimula a planta a lançar novos brotos vigorosos, mantendo o ciclo de frutificação ativo. Poucas espécies combinam essa resiliência brutal com utilidade econômica. O sabugueiro preenche os cantos escuros do terreno, convertendo espaço inútil em colheita garantida, ano após ano. Colheitas generosas, ano após ano. Isso não é sorte, é biologia pura. A 10ª fruta desta lista ignora a falta de luz direta e prospera onde outras culturas falham. Trata-se da Serviceberry, também identificada tecnicamente como Saskatoon. Enquanto a maioria das plantas exige sol pleno para ativar a fotossíntese, este arbusto nativo da América do Norte opera com eficiência máxima na penumbra. Ele entrega função dupla: estrutura ornamental e produção de alimento. Por que desperdiçar os cantos escuros do terreno? Parecem zonas mortas, mas na prática são o habitat perfeito para esta espécie. 3 a 5 horas de radiação solar por dia. Isso é suficiente para o mecanismo da planta gerar rendimentos impressionantes. O fruto assemelha-se ao mirtilo em doçura, mas a arquitetura da planta é mais robusta. Ela domina as zonas climáticas 4 a 9. Suporta invernos rigorosos e sombreamento leve, sem interromper o ciclo de crescimento. Na natureza, ela funciona como uma árvore de subbosque. Cresce protegida sob a copa de árvores gigantes, aproveitando a luz difusa. Para o produtor com espaço limitado ou luz bloqueada, é a solução logística ideal. O sistema radicular exige solo bem drenado e umidade moderada. Por fora, terra seca, mas por baixo, uma camada de cobertura morta atua como escudo térmico. O mulch retém a hidratação e regula a temperatura, impedindo que o calor do verão evapore as reservas vitais do solo. Aqui existe um detalhe tático. A planta tolera a sombra, mas a exposição estratégica à luz da manhã altera a química do fruto, aumenta o teor de açúcar, expande o tamanho da baga. A maturação ocorre rapidamente no início do verão. O produto pode ser consumido fresco imediatamente ou processado em tortas e compotas para armazenamento a longo prazo. É densidade calórica garantida. Porém, a competição é inevitável. A fauna local detecta o açúcar rapidamente. Pássaros disputam a colheita com a mesma voracidade que os humanos. Se o objetivo é garantir o estoque, a instalação de redes de proteção torna-se obrigatória. Em aceleração,
Visualiza-se o ciclo completo: flores na primavera, carga de frutos no verão e folhagem densa no outono. Manutenção mínima, resiliência máxima. A Serviceberry converte áreas estéreis em unidades de produção. Zonas do terreno antes improdutivas agora geram alimento. A beleza é consequência, mas a abundância é o objetivo final. Agora, sabor de trópicos onde o inverno é rigoroso. Isso parece um erro geográfico, mas na botânica, adaptação é tudo. O 11º item da lista é a árvore pau-pau. Por que cultivar uma espécie que se esconde do sol? Porque ela ocupa um nicho produtivo que outras frutas rejeitam. Nativa do leste dos Estados Unidos, a pau-pau é uma anomalia biológica. Ela prospera nas zonas de rusticidade 5 a 8, regiões onde frutas tropicais morreriam congeladas. O sabor desafia o clima. A polpa não é fibrosa, possui a consistência de um creme denso. Ao provar, os receptores gustativos identificam uma mistura química complexa de banana, manga e melão. A fisiologia desta planta opera de forma inversa. Enquanto a maioria dos pomares comerciais exige radiação solar máxima, a pau-pau prefere a proteção. De 3 a 5 horas de luz difusa por dia são suficientes para ativar a fotossíntese e garantir o crescimento. Na natureza selvagem, ela atua como vegetação de subbosque. Cresce estrategicamente sob a copa de espécies florestais mais altas. Para uma muda jovem, o sol direto de verão não é energia, é estresse oxidativo. O excesso de calor queima os tecidos foliares. A sombra age como um mecanismo de defesa vital. Protegida da radiação ultravioleta intensa, a planta foca seus recursos internos não na copa, mas no subsolo, estabelecendo um sistema radicular profundo e robusto. O visual destoa da flora local. Folhas largas e pendentes dão à árvore uma arquitetura exótica. Na primavera, surgem flores de um roxo profundo. No final do verão, os galhos sustentam aglomerados pesados de frutas verde-amareladas. Aqui, existe um detalhe logístico crucial. A polinização não é garantida. A maioria das variedades não realiza autopolinização eficiente. Para obter produção em escala real, é obrigatório plantar no mínimo 2 árvores geneticamente diferentes. O cruzamento de pólen é necessário para a frutificação. A exceção técnica é a variedade Shenandoah, desenvolvida especificamente para ser autofrutífera. O terreno exige preparação técnica. O solo deve ser rico e bem drenado, mas com retenção de umidade constante. A aplicação de cobertura morta sobre a base é essencial. Ela funciona como isolante, mantendo as raízes frias mesmo nos dias quentes. Por fora, uma árvore estranha e sombria, mas por dentro, uma fonte de calorias resistente a pragas. Onde frutas cítricas ou de caroço falhariam por falta de luz, a pau-pau domina o território. Se o objetivo é produção de alimento em áreas de baixa luminosidade, esta é a máquina biológica correta para o trabalho. Uma fruta que dispensa o descascamento. O kiwi rústico é a resposta biológica para a eficiência de consumo. Diferente da variedade peluda encontrada em supermercados, esta espécie produz cachos de frutas lisas e compactas. O tamanho assemelha-se ao de uma uva grande. Não há desperdício de casca. A ingestão é inteira e imediata. Com apenas 4 a 6 horas de radiação solar direta, o sistema fotossintético se ativa. A planta é vigorosa. Ela consegue estabelecer uma safra satisfatória mesmo com exposição limitada. O cenário ideal envolve a luz fria da manhã e uma proteção estratégica contra o calor excessivo da tarde. O cultivo prospera nas zonas de robustez 4 a 8.
A resistência térmica é alta, mas isso exige infraestrutura. Por que a estrutura precisa ser reforçada? Porque a videira não para de crescer. Uma vez estabelecida, a biomassa ganha peso rapidamente. Um pergolado frágil não suportará a carga. É necessário um suporte de metal ou madeira tratada, capaz de aguentar toneladas de tensão vegetal ao longo dos anos. A logística reprodutiva apresenta um desafio. A maioria das variedades opera com polinização cruzada obrigatória. É preciso plantar um espécime macho e um fêmea para garantir a fertilização. Isso consome espaço. No entanto, a genética oferece um atalho: a variedade Issai. Ela é autofértil. O plantio é simplificado para quintais menores, eliminando a necessidade de um par biológico. Na meia sombra, observa-se uma mudança fisiológica. A folhagem torna-se menos vibrante, levemente mais pálida, mas a produção de frutas permanece confiável, desde que a condução dos ramos seja precisa. O produtor deve treinar o crescimento novo ao longo de fios horizontais. É uma questão de geometria para captação de luz. A poda ocorre no final do inverno. O corte deve ser agressivo para manter as hastes produtivas e permitir que a luz residual penetre até os esporões de frutificação em desenvolvimento. A água é o combustível principal. A umidade deve ser constante. A aplicação de cobertura morta sobre a zona da raiz não é opcional. Ela funciona como isolante térmico e retentor hídrico, mantendo a temperatura do solo estável. Por fora, uma trepadeira de jardim, mas por dentro, um organismo com potencial invasor. Em partes do Nordeste, a planta é classificada como ameaça ecológica. Ela compete por recursos e pode sufocar a vegetação nativa. Verificar os regulamentos locais é uma etapa de segurança obrigatória. Na maioria dos terrenos domésticos, o comportamento é controlado pela poda regular e pelo limite físico do suporte. O kiwi rústico é a solução para o uso do espaço vertical em cercas e pérgolas, onde o solo é escasso e o sol direto é limitado. Forneça uma estrutura rígida e hidratação constante. O resultado é uma colheita doce e aromática, extraída diretamente da sombra. Um paradoxo botânico cresce na sombra. O 13º item desta lista desafia as classificações tradicionais. Biologicamente, o ruibarbo não é uma fruta. É um vegetal perene, cultivado especificamente pelos seus pecíolos longos e coloridos. No entanto, a culinária ignora a botânica. Ele é processado como sobremesa, fervido em tortas e geleias, ao lado de morangos doces. Mas no campo, a fisiologia da planta é puramente vegetal, o que o torna uma ferramenta estratégica para terrenos difíceis. A eficiência fotossintética em baixa luminosidade. O ruibarbo prospera em condições mais frias e exige pouco combustível solar. 3 a 5 horas de luz por dia são suficientes para manter o metabolismo ativo. A planta opera nas zonas de rusticidade 3 a 8. O solo deve ser fértil e possuir drenagem rápida. Água estagnada apodrece a coroa. Neste cenário, a variedade Victoria destaca-se pela resistência. Ela suporta a sombra parcial sem perder vigor. Enquanto outras espécies estiolam na falta de luz, a Victoria continua a produzir hastes espessas e ricas em sabor. Existe um risco no excesso de energia. Sob radiação solar direta e intensa, o mecanismo de defesa da planta altera a estrutura celular. Os caules murcham. A textura torna-se lenhosa e fibrosa, imprópria para consumo. A sombra da tarde não é apenas estética. Ela funciona como um regulador térmico, preservando a maciez e a qualidade do tecido vegetal. A logística de colheita
exige disciplina. No primeiro ano após o plantio, a extração é proibida. Não se pode tocar nas hastes. A planta precisa direcionar 100% da energia para o subsolo. As raízes devem perfurar a terra e criar uma base sólida de nutrientes. Colher cedo demais enfraquece o sistema inteiro. A produção real começa a partir do segundo ciclo anual. Quando os caules atingem espessura firme, o corte é autorizado. Mas a regra de sobrevivência permanece. Nunca remova tudo. Sempre deixe algumas hastes presas à coroa para garantir a fotossíntese contínua e a saúde do organismo a longo prazo. Aqui existe um detalhe de segurança química. Por fora, uma folhagem ampla e verde, mas por dentro, um composto tóxico perigoso. As folhas contêm concentrações elevadas de ácido oxálico. Elas devem ser descartadas imediatamente. Apenas a haste vermelha é comestível. Para maximizar o rendimento, o solo exige recarga. A cada primavera, uma camada de composto orgânico fornece nitrogênio novo. A cobertura morta aplicada na base bloqueia a evaporação da umidade e sufoca as ervas daninhas que tentam competir por recursos. Caules vermelhos vibrantes, folhas largas, sabor ácido penetrante. O ruibarbo é uma cultura robusta que converte áreas sombreadas e improdutivas em fontes de alimento durável. A próxima fruta, que demonstra um crescimento surpreendente na meia sombra, possui características distintas. Quatro horas de luz. Isso basta para gerar frutos vermelhos. A maioria das árvores frutíferas exige sol pleno para converter energia, mas a cereja ácida opera com eficiência máxima em condições de escassez. Enquanto as variedades doces dependem de longos períodos de radiação solar para cristalizar açúcares, as variedades ácidas ou amargas garantem uma colheita sólida com apenas 4 a 6 horas de exposição diária. Por que plantar na sombra? Porque o mecanismo de sobrevivência desta espécie permite a ocupação de nichos onde outras fruteiras definhariam. Variedades como a clássica Morello ou a resistente North Star prosperam nas zonas climáticas 4 a 8. A arquitetura da planta ajuda. Elas são biologicamente mais compactas que as cerejeiras doces. Troncos curtos e copas densas facilitam o manejo em jardins estreitos ou quintais murados. Mesmo sob luz difusa, a floração explode na primavera e converte-se em biomassa vermelha no meio do verão. Mas a sombra traz um risco logístico: a umidade. Sem o calor direto do sol para secar as folhas, a circulação de ar torna-se uma questão de engenharia sanitária. A poda precisa ser cirúrgica. Removem-se os galhos internos congestionados. O objetivo é criar corredores de vento que atravessem a copa, reduzindo drasticamente a probabilidade de ataques fúngicos. Por fora, uma árvore solitária no canto escuro, mas por dentro, um sistema reprodutivo autônomo. A cereja ácida é autopolinizadora. Não é necessária uma segunda árvore para cruzamento genético. Um único exemplar basta para iniciar a produção, embora a presença de vizinhos possa elevar a tonelagem final. O resultado é um fruto de perfil técnico específico, ácido, intenso, ideal para processamento em tortas, conservas e reduções líquidas. O ambiente de crescimento mais frio e com menos luz impede a degradação rápida dos tecidos. A polpa mantém-se firme. O sabor concentra-se. É uma solução botânica eficiente para terrenos com déficit solar. Com intervenção mínima, obtém-se cor e calorias ano após ano. E a próxima fruta que executa um desempenho semelhante segue uma lógica diferente.
4 horas de sol. Isso basta para gerar quilos de açúcar puro. A maioria das árvores frutíferas exige exposição total à luz para prosperar. Mas a amoreira ignora essa regra. Ela funciona bem na sombra parcial. É uma máquina de crescimento acelerado. A árvore é conhecida pela durabilidade extrema e capacidade de adaptação biológica. Mesmo com apenas 4 a 6 horas de radiação solar diária, o metabolismo da planta não desacelera. Ela converte essa energia limitada em safras generosas. De perto nota-se, os frutos se assemelham a amoras pretas, densos e carregados de suco. O cultivo prospera nas zonas climáticas 4 a 8. A tolerância do sistema radicular é alta. De solos ricos de jardim a terrenos acidentados e pouco férteis, as raízes penetram e buscam nutrientes minerais. A planta não espera condições ideais. Ela domina o território disponível. Por fora, uma copa densa sob sombra parcial, mas por dentro, um sistema de proteção térmica. A sombra da tarde impede a queima das folhas e evita que o fruto desidrate rápido demais. A umidade permanece encapsulada na polpa por mais tempo. Aqui existe um detalhe logístico. Para espaços reduzidos, variedades anãs são a solução técnica. Elas facilitam a colheita manual sem necessidade de escadas ou equipamentos de elevação. O rendimento por metro quadrado permanece alto, otimizando a área plantada. Mas há um risco operacional. O pigmento da amora madura é quimicamente potente. Quando o fruto cai, ele mancha superfícies de concreto e pedra instantaneamente. O planejamento do plantio exige distanciamento de pátios, calçadas ou entradas de veículos. É uma questão de zoneamento estratégico para evitar danos permanentes ao piso. Com o local correto definido, a árvore funciona como barreira visual ou fonte de sombra. A produção se estende por várias semanas, entre o final da primavera e o início do verão. Em modo acelerado vê-se, a maturação ocorre em ondas contínuas. Enquanto alguns frutos escurecem e atingem o ponto de colheita, outros ainda crescem, garantindo abastecimento constante. O sabor é doce, com leve acidez. Serve para consumo imediato, sucos ou processamento em conservas para estoque de longo prazo. Mas a competição por recursos é brutal. Pássaros detectam o teor de açúcar à distância. Se o objetivo é garantir a colheita para consumo humano, a instalação de redes de proteção sobre a copa é obrigatória. Sem essa barreira física, a fauna local consome a produção inteira em poucos dias. A manutenção requer pouco esforço. Exige-se apenas uma poda anual leve para remover galhos cruzados e definir a estrutura da copa. Em troca, o sistema biológico entrega crescimento explosivo e rendimento confiável. Mesmo em locais sombreados, a produção de alimento está assegurada. Uma fruta esquecida retorna aos pomares modernos. O 16º elemento desta lista é o marmelo, ouro aromático resistente à sombra. Por que apostar em uma cultura antiga? A polpa crua é dura, ácida e praticamente intragável, mas o processamento térmico muda a química do alimento. O calor reescreve o sabor. O marmelo opera com uma eficiência energética surpreendente. 4 a 6 horas de luz solar direta por dia bastam para a síntese completa de açúcares. A planta se adapta das zonas climáticas 5 a 9. Funciona no frio, funciona no calor moderado. É uma máquina biológica de sobrevivência que converte luz difusa em biomassa densa sem exigir sol pleno. Por fora, uma fruta amarela, rígida e adstringente. Mas por dentro, esconde um potencial gastronômico latente. Ao ser cozido, o tecido celular se rompe. A polpa dura se transforma. A cor muda para um rosado intenso e translúcido. O aroma
se liberta. É a matéria-prima ideal para geleias, conservas de alta durabilidade e sobremesas assadas. Um recurso calórico valioso para o inverno. A variedade conhecida como abacaxi destaca-se pela robustez estrutural. Em áreas úmidas ou parcialmente sombreadas, onde outras frutíferas apodreceriam, ela prospera. Observa-se o solo escuro e rico. As raízes drenam o terreno e absorvem a umidade constante. Na meia sombra, a planta retém água com mais eficácia. A folhagem não queima nem resseca. As folhas mantêm um verde profundo e saturado. A estrutura da árvore fica compacta e equilibrada, evitando o crescimento desordenado comum em espécimes expostos ao sol excessivo. Mas a funcionalidade técnica não anula a estética natural. No início da primavera, os ramos explodem em atividade reprodutiva. Flores branco-rosadas surgem para garantir a polinização. O ciclo avança rapidamente. Meses depois, o fruto atinge a maturação técnica. Formas periformes amarelas e pesadas pendem dos galhos. Não é apenas visual. O perfume floral é potente, saturando o ar ao redor da plantação com compostos voláteis. Manutenção baixa, produtividade alta. O marmelo é a solução logística para quem busca rendimento em zonas de baixa luminosidade. Elegante, rústico e funcional. Um ativo seguro para a diversificação agrícola. E o próximo fruto, perfeitamente adaptado à sombra. 3 a 5 horas de luz solar. Para a maioria das culturas frutíferas, isso é uma sentença de morte. Mas o morango alpino opera sob um protocolo biológico diferente. Ao contrário das variedades comerciais comuns, que exigem radiação solar plena para bombear açúcar nos frutos, esta espécie é adaptada à penumbra e temperaturas baixas. Por que as outras variedades falham na sombra? A demanda energética delas é alta demais. O morango alpino, no entanto, evoluiu para o subbosque. Ele converte luz filtrada em produção confiável. É a escolha técnica ideal para bordas de muros, recipientes esquecidos ou caminhos de jardim onde o sol direto raramente incide. A planta prospera nas zonas 4 a 9 do mapa de robustez. O resultado não é volume bruto, mas densidade de sabor. Os frutos são pequenos, porém, a concentração de açúcares e compostos aromáticos é extrema, replicando o perfil genético do morango silvestre. Aqui existe um detalhe estrutural importante. Variedades padrão lançam estolões agressivos, tentando conquistar território e desorganizando o canteiro. O morango alpino economiza essa energia. Ele cresce em rosetas fixas e compactas. Não há invasão de espaço. Para quem gerencia áreas limitadas, isso significa controle total da geometria do plantio. O solo precisa cumprir requisitos específicos. A drenagem deve ser perfeita e o pH levemente ácido, rico em matéria orgânica decomposta. A umidade precisa ser constante, mas nunca excessiva. As raízes exigem oxigênio. Se a terra ficar encharcada, o sistema radicular asfixia e apodrece. Uma camada de cobertura morta funciona como um regulador térmico. Ela retém a umidade necessária nos locais sombreados e protege a base da planta contra oscilações de temperatura. A logística de colheita é contínua. Do final da primavera até o início do outono, a fábrica biológica não para. Como a biomassa de cada baga é reduzida, o amadurecimento ocorre em alta velocidade. Visualmente, a planta funciona como uma cobertura de solo eficiente. Folhas escuras e flores delicadas preenchem os espaços vazios. Se o cultivo de morangos comuns falhou nos cantos escuros do terreno, a variante alpina resolve a equação. A manutenção é mínima, a estética é funcional. E a colheita de sabor intenso está garantida, mesmo com a escassez de luz. 4 horas de luz direta. Para a maioria das videiras comerciais,
Isso seria uma sentença de morte produtiva. Mas a 18ª fruta desta lista opera com regras biológicas próprias. Trata-se da uva muscadine. Nativa do sudeste dos Estados Unidos, essa planta foi projetada evolutivamente para suportar calor extremo e umidade sufocante. No entanto, ela carrega uma vantagem tática rara, uma alta tolerância à baixa luminosidade. Por que ela prospera onde outras falham? A resposta está na eficiência fotossintética. A muscadine consegue converter energia suficiente com apenas 4 a 6 horas de exposição solar diária. O rendimento é otimizado se essa luz vier durante a manhã, quando a intensidade é menos agressiva. Ela domina as zonas climáticas de 7 a 10. Ao examinar o fruto de perto, nota-se uma diferença estrutural. A casca é espessa, quase coriácea. Essa armadura natural oferece resistência passiva contra pragas e doenças, eliminando a necessidade de defensivos constantes. O sabor resultante é doce e marcante. A variedade Carlos destaca-se pelo vigor industrial. Ela produz frutos de coloração bronze, ideais tanto para consumo imediato quanto para extração de suco ou fermentação de vinho artesanal. Mas a planta exige infraestrutura física. São videiras pesadas e fortes. Cercas reforçadas, treliças ou caramanchões são obrigatórios para suportar a carga de biomassa. Aqui existe um detalhe logístico interessante. Na sombra parcial, a videira não cresce de forma descontrolada. Isso é uma vantagem mecânica. O metabolismo da planta deixa de gastar recursos em folhagem excessiva e redireciona nutrientes vitais para o enchimento dos cachos. A poda deve ser rigorosa e anual, executada durante a dormência do inverno. O objetivo é abrir canais de ventilação e estimular o surgimento de madeira frutífera nova. O solo exige drenagem rápida e fertilidade moderada. O erro mais comum é a superalimentação. O excesso de nitrogênio força o crescimento verde e aborta a produção de frutas. A sombra da tarde atua como um regulador térmico, protegendo os tecidos do estresse calórico e permitindo o desenvolvimento complexo dos açúcares. O retorno sobre o investimento de tempo é alto. Com manutenção mínima, a planta entrega cachos pesados e suculentos no final do verão. Cercas sombreadas tornam-se barreiras produtivas de alimento. O próximo fruto, que lida com parte do processo de adaptação à sombra, segue uma lógica similar de resistência. Funcionalidade dupla. A planta serve tanto para ornamentação quanto para alimentação. O próximo espécime lida com a meia sombra com eficiência biológica absoluta. Trata-se da nespereira. Visualmente, é uma espécie perene com arquitetura tropical. Originária da Ásia, a árvore adaptou-se massivamente ao sul dos Estados Unidos. A superfície das folhas é cerosa e brilhante. As flores liberam compostos aromáticos intensos. O resultado final é um fruto laranja dourado de alta densidade calórica. Na classificação técnica, o desenvolvimento ideal ocorre nas zonas 8 a 10 do Departamento de Agricultura. A exigência fotossintética é baixa. 4 a 6 horas de incidência solar diária são suficientes para garantir uma colheita estável. Por fora, parece uma árvore frutífera comum que exige sol pleno. Mas por dentro, a biologia da planta rejeita o calor excessivo. Ao contrário da maioria dos pomares, a nespereira demanda proteção tática contra a radiação da tarde. Em climas quentes, o sol direto não alimenta, ele destrói. A luz excessiva queima a estrutura foliar larga, comprometendo a respiração vegetal. A sombra filtrada ou manchada não é apenas estética, é um mecanismo de saúde. Ela mantém a integridade dos tecidos e garante o vigor da planta. O sombreamento vespertino altera a química interna do fruto. Temperaturas mais baixas permitem que os açúcares se desenvolvam de maneira uniforme. Não há picos de calor
que acelerem o amadurecimento artificialmente. O sabor se constrói com estabilidade térmica. O ciclo fenológico inverte a lógica padrão. A floração ocorre no final do outono ou início do inverno. A frutificação chega na primavera. É uma das poucas máquinas biológicas que entrega produção fora da janela típica do verão. Enquanto outras árvores dormem, esta trabalha. No paladar, nota-se uma fusão de texturas. O perfil de sabor combina damasco e pera. A polpa é suculenta, com alto teor de frutose e leve acidez cítrica. Variedades específicas, como a Gold Nugget e a Champagne, dominam o mercado. A indústria as selecionou por dois motivos pragmáticos: complexidade de sabor e alta produtividade por metro quadrado. A logística de plantio exige solo com drenagem rápida. A água não pode estagnar. Durante períodos de seca, a irrigação deve ser regular para manter a pressão celular. A aplicação de cobertura morta na base é obrigatória. Isso cria um isolamento térmico, mantendo o sistema radicular frio e hidratado sob a terra. Como a estrutura da árvore permanece compacta, ela não invade o espaço aéreo excessivo. Isso a torna uma ferramenta eficiente para terrenos com metragem limitada, ou como peça central ornamental. Para quem opera em climas amenos e busca uma cultura tolerante à sombra, a escolha é lógica. A Nespereira oferece estética permanente e retorno nutricional garantido. Uma escolha perfeita para fechar a lista. A 20ª fruta não é apenas uma planta, é uma sobrevivente nata das zonas frias. Trata-se da cerejeira da Virgínia. Este arbusto nativo ou pequena árvore resiste onde pomares comuns morrem congelados. O vegetal prospera desde as zonas climáticas 2 até a 7. Isso significa suportar invernos brutais, sem perder a capacidade produtiva. No final do verão, a transformação acontece. Os galhos pesam com cachos densos. Pequenas bagas de um roxo escuro, quase negro, surgem em abundância. Não é uma fruta para comer do pé. É matéria-prima industrial para a cozinha. Perfeitas para geleias, xaropes concentrados e até vinho artesanal. Na natureza, elas dominam as bordas das florestas e as margens de rios. A evolução as adaptou especificamente para a meia-luz, 3 a 5 horas de sol por dia. Isso é tudo que a planta pede para gerar uma safra sólida. O excesso de radiação solar direta não ajuda. Pelo contrário, o sol forte resseca a polpa e estressa o metabolismo vegetal. O local parcialmente sombreado não é uma opção estética, é uma necessidade fisiológica. Essas plantas resilientes não exigem solos complexos, mas a física do terreno importa. Elas preferem condições bem drenadas com umidade constante. O cheiro de terra úmida deve estar presente. Uma vez estabelecido o sistema radicular, a planta torna-se autossuficiente.